Dizem que as pirâmides do Egito não foram apenas túmulos, foram portais. Portais erguidos não para os mortos, mas pelos vivos, em honra de algo que não era deste mundo. Quando estive diante da grande pirâmide de Quéops pela primeira vez, senti algo estranho. Não foi apenas o calor do deserto, nem o peso da história. Foi um silêncio, denso, um tipo de energia que parecia vibrar debaixo da areia, como se cada pedra tivesse sido colocada ali, não por mãos humanas, mas por uma inteligência que compreendia o tempo de outro jeito. As medidas da pirâmide são perfeitas demais. O alinhamento com o cinturão de Órion, exato demais. E o mais curioso, ninguém sabe ao certo como ela foi construída. Escute, há registros de que os egípcios chamavam as pirâmides de Mer, palavra que significa instrumento de ascensão. Mas ascensão de quê? Do espírito? Da consciência? Ou de algo físico? Muitos acreditam que as pirâmides funcionavam como uma espécie de máquina, um mecanismo que canalizava a energia cósmica, usando o magnetismo natural da Terra e o poder do Sol. E há indícios de que, em seu interior, a temperatura e a umidade permanecem constantes, como se algo invisível ainda estivesse ativo. Alguns cientistas independentes afirmam ter detectado campos eletromagnéticos anormais nas câmaras internas. Outros falam sobre vibrações sonoras específicas, frequências que ecoam nas paredes e produzem padrões geométricos perfeitos, como se cada som dentro da pirâmide fosse parte de uma equação. Mas uma equação para quê? Para abrir o quê? Alguns dizem que as pirâmides ainda estão cumprindo sua função, mesmo depois de milênios, silenciosas, mas vivas. Há uma história, pouco contada. Nos anos 80, um grupo de arqueólogos soviéticos teria conseguido autorização para entrar em uma câmara nunca antes explorada da pirâmide de Quéops. Segundo um relatório, que desapareceu meses depois, dentro dela havia algo que não deveria existir. Uma pedra, não do deserto, não de origem terrestre. Ela parecia absorver a luz ao redor, como se o próprio escuro se curvasse diante dela. Os cientistas a chamaram de a pedra que respira, porque emitia pulsos sutis de energia, como um coração adormecido. Mas essa descoberta nunca foi publicada. O grupo sumiu e as autoridades egípcias negaram que qualquer expedição soviética tenha ocorrido naquele ano. O único vestígio é o diário de um dos pesquisadores, encontrado décadas depois em uma casa abandonada em Minsk. Nas últimas páginas havia uma anotação feita às pressas. O som, ele responde ao som. A pirâmide desperta. Poucos compreendem o que isso significa, mas alguns estudiosos sugerem que as pirâmides podem ser estruturas ressonantes, capazes de amplificar vibrações específicas, talvez até mensagens, não mensagens humanas. Há quem diga que os antigos faraós não construíram as pirâmides, eles apenas herdaram algo muito mais antigo, um legado de uma civilização perdida, ou de visitantes que vieram das estrelas. O mais estranho é que essa teoria ganha força quando observamos o alinhamento das 3 pirâmides com as estrelas de Órion. Um padrão tão preciso que parece mais um mapa para o céu. Ou talvez um sinal deixado para quem soubesse escutar. Mas o que aconteceria se alguém finalmente decifrasse esse sinal? O que realmente despertaria nas profundezas da pirâmide? Não esqueça de curtir este vídeo e seguir este canal de conhecimento obscuro. Alguns anos atrás, um engenheiro acústico chamado Thomas Kepler decidiu testar uma hipótese ousada. Ele acreditava que as pirâmides funcionavam como gigantescas câmaras de ressonância, capazes de converter vibrações sonoras em energia. Com autorização restrita, Kepler passou uma noite inteira dentro da Câmara do Rei. Equipado com sensores, microfones e instrumentos de medição, ele começou a emitir sons em diferentes frequências. Primeiro, nada aconteceu, mas depois, algo respondeu. Os aparelhos captaram um eco que não vinha das paredes. Era como se o som tivesse atravessado a matéria e voltado de algum ponto, fora da pirâmide.
um eco que parecia carregar um padrão, uma espécie de código harmônico. Um código que, segundo Kepler, não poderia ser produzido por estruturas feitas apenas de pedra. Horas depois, os sensores começaram a registrar variações bruscas no campo eletromagnético. O ar ficou denso e Kepler relatou uma sensação estranha, quase de vertigem. Ele descreveu uma presença, algo observando, mas não havia ninguém ali. Na gravação, pouco antes dos aparelhos desligarem, pode-se ouvir um som profundo, semelhante a um cântico antigo, seguido de uma frase sussurrada em uma língua desconhecida. Kepler nunca mais falou publicamente sobre o que aconteceu naquela noite. Meses depois, foi encontrado em sua casa, com o rosto voltado para o leste, onde nasce o sol sobre as pirâmides. Na parede do escritório, havia uma única frase escrita em giz: "Eles ainda estão ouvindo." Ninguém sabe ao certo a quem ele se referia, mas desde então, todo pesquisador que tenta repetir o experimento relata o mesmo fenômeno: a sensação de que algo responde. Talvez as pirâmides não sejam monumentos ao passado. Talvez sejam antenas, transmitindo o tempo todo. Mas transmitindo para quem? Ou para o quê? Há um detalhe que quase ninguém menciona. As pirâmides não estão sozinhas. Elas são apenas parte de um sistema maior, espalhado pelo planeta. Do deserto do Egito às ruínas da América Central, das construções submersas no Japão até os templos da antiga China, todas seguem proporções semelhantes, ângulos parecidos e o mesmo enigma matemático que liga o céu à terra. Como se diferentes civilizações tivessem recebido a mesma instrução, no mesmo tempo, em lugares separados por oceanos. Mas quem enviou essa mensagem? Alguns acreditam que as pirâmides são nós de energia, pontos de conexão entre dimensões, portas para um tipo de comunicação que não compreendemos. Outros falam de ressonância planetária, uma vibração que mantém a Terra em equilíbrio e que, se alterada, poderia despertar algo adormecido sob o solo. Curiosamente, imagens de satélite recentes mostram que as pirâmides estão alinhadas não apenas com estrelas, mas também com anomalias magnéticas profundas da crosta terrestre. Lugares onde o campo da Terra é mais fraco, onde algo parece pulsar, invisível. E é aí que o medo começa. Porque se essas estruturas realmente canalizam energia, então alguém pode ter construído tudo isso com um propósito. Um propósito que talvez ainda não tenha sido cumprido. E se as pirâmides forem apenas o começo? Um aviso silencioso deixado por uma inteligência que prometeu voltar, quando o som certo for emitido novamente. O deserto guarda segredos que não dormem. E dizem que em certas noites, quando o vento sopra do sul, é possível ouvir um som grave ecoando sob essa areia, um som que não vem da terra. Alguns chamam de mito, outros de profecia. Mas há um texto antigo, escondido entre os papiros de Saqqara, que descreve algo chamado o despertar das pedras eternas. Ele fala de um tempo em que a energia dos céus descerá sobre as torres de luz e os que dormem sob a areia erguer-se-ão para cumprir o ciclo final. Ninguém sabe quem escreveu isso, mas a tradução literal do termo torres de luz é pirâmides. Os antigos sacerdotes diziam que os faraós nunca morriam. Eles apenas esperavam o retorno do som primordial, a frequência exata que abriria o portal entre o mundo visível e o invisível. E talvez seja por isso que tantas civilizações adoravam o sol, mas construíam monumentos voltados para as estrelas, porque sabiam que o verdadeiro poder não estava na luz, mas na vibração que a cria. Hoje, a ciência começa a compreender algo que os antigos já sabiam. Tudo no universo vibra, e se a vibração certa for atingida, até a pedra desperta. Então talvez o mistério das pirâmides não seja como foram erguidas, mas por que continuam existindo, imóveis, mas vivas. E se um dia o som que ecoa em seu interior for reproduzido novamente, talvez algo volte a responder. Algo que esperou por milênios, pacientemente, embaixo da areia, silencioso, observando e ouvindo. Você ainda está aí? Se estiver, deixe o seu like,
Compartilhe esse conhecimento com quem também busca o desconhecido e se inscreva no canal para descobrir o que mais se esconde sob a areia do tempo, porque o mistério está apenas começando.